E aí, meu povo? E aí? Começamos o Pod Vibe. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Simões. Eu sou a Vanelli Dantas. E a gente tá aqui hoje com uma pessoa mega especial, uma pessoa que a gente ama. A Fernanda Garcia, doutora Fernanda Garcia. A Fer, ela é psicóloga, neuropsicóloga, doutora em psicologia clínica, gata e mãe em tempo integral, né? E a gente não podia começar o Pod Vibe com outra pessoa. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo Muito obrigada convite. mesmo. Uma honra estar aqui com vocês. Vai ser um Legal, papo bacana. muito bom hoje. Espero que sim. Ah, vai sim. Com certeza. Ô, Fê, fala um pouquinho pra gente sobre você. Acho que é legal você se apresentar pra galera, falar um pouquinho da sua trajetória. Quem que é Fernanda Garcia? Sou gaúcha, né? Sou de Porto Alegre, estou aqui há 2 anos e meio, mais ou menos. Sou psicóloga, neuropsicóloga de formação. Nossa. É bastante coisa, né? Conta pra gente, você tava falando que você teve uma experiência internacional aí, conta pra Então, gente. eu, na verdade, essa história é bem bacana, assim, que foi na época, né, que a gente fazia a faculdade, nós não tínhamos muitas opções de pós-faculdade, né? Ninguém falava em psicologia jurídica, neuropsicologia, não. Uhum. Tu entrava e saía da faculdade fazendo psicanálise, né? E, por exemplo, cadeira de cognitivo comportamental era um semestre, tu estudava ali. Sério? Não tinha isso? Oi? Não tinha? Era psicanálise, né? Era pura, assim. Tudo Caraca, tudo cara. psicanálise. Falava muito em psicanálise, É, né? né? Nossa. assim, As isso. neurociências são um tema Não mais recente. existia, não existia mesmo, assim. E quando eu entrei na psicologia, eu queria trabalhar com criança. Que barato. Era a única coisa, assim, que, como eu vinha de uma formação de magistério, né, que eu tinha feito o ensino médio de magistério, então eu queria trabalhar com criança porque eu via muita necessidade, muita demanda já naquela época, né. Uhum. E quando eu terminei a faculdade, eu me lembro, assim, que a única coisa que eu não queria era a psicanálise, mas eu não tinha muita tinha outra opção, Uhum. né? Uhum. Aí, naquele ano, abriu uma especialização em neuropsicologia na Federal do Rio Grande do Sul. Nossa, que bacana. Eu lembro, assim, eu fiz a prova, passei, nós não sabíamos muito bem o que o neuropsicólogo fazia, né? Se jogou mesmo. Literalmente, assim. E nós trabalhávamos muito, assim, ainda naquela época, bem no início ali, era muita teoria, né? Pouca Era um mundo prática. completamente alheio que a gente tinha visto na faculdade, porque a gente não tinha Nossa, visto. muito novo, né? Sim, eu me lembro agora, eu me lembro, assim, da primeira vez que eu peguei o livro escrito Funções Executivas, tipo, Que é isso? Que Da é onde isso? tiraram essa ideia? sabe, assim. Então, era muito estudo, porque era muito, muito novo, enfim. Uhum. Daí, fiz a especialização, depois acabei passando no mestrado, e aí fui para a Argentina, né? Eu ficava indo e vindo. Depois veio o doutorado também, acabei fazendo lá também. Seu mestrado foi em quê? Educação. Daí, Legal. Sempre voltado para crianças, né? Sempre foi só para isso. Bacana. Aí depois veio o doutorado, então, né, na área da psicologia clínica. E a Argentina é uma vertente de psicanálise, né? E naquela época, então, eu já era neuropsicóloga e já tinha todo um entendimento um pouco maior sobre essa questão, assim, né? Uhum. Fê, que ano foi isso?
Que ano foi isso? Então, foi agora, ontem o Face me lembrou, fez 11 anos já. Caramba, bastante tempo. Legal. Mas eu lembro que... Da defesa, né? Da defesa. Eu lembro que antigamente, coisa dos, sei lá, uns 20 anos atrás, não é nem tanto tempo assim, tinha um estigma muito grande na psicologia, né? Então, quando falava assim que uma criança precisa passar no psicólogo, todo mundo falava, nossa, não, meu filho não vai porque meu filho não é louco. Tinha os negócios assim, né? Se para adulto já tinha esse estigma, imagina para uma criança, né? Criança passar com psicólogo, criança lá tem problema para passar com psicólogo. Conclusão, hoje tem um monte de criança aí que deveria, de adulto, né, que deveria ter feito psicologia, né? Quando era criança. É verdade não isso daí. Né? Então, será que é disso que vem essa epidemia de depressão e ansiedade que a gente está vivendo? Será que tem alguma coisa a ver com a falta de tratamento que a gente teve? Lá atrás, eu acredito que não. 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 Eu vejo que tem outras influências hoje, né? Mais atuais, né? Bem mais, Você acha que tem a ver com o quê? Com a internet? Por exemplo, até pegando esse gancho do que a Van falou, hoje o que a gente percebe, a gente que está estudando psicologia, a gente percebe muito isso. Tem uma galera assim que parece que se autodiagnostica, que tem isso, tem aquilo, tô com depressão, tenho toque, tenho TDAH. TDAH, então, e tem o pessoal que parece que tem orgulho, né? De falar, eu tenho TDAH. Tenho TDAH. Né? Parece na realidade, o que eu vejo muito, né? As pessoas começaram a assumir certos diagnósticos como uma justificativa, né, para determinados comportamentos. Entende? É uma muleta para um comportamento ruim. Né? Entendi. Eu vejo muito caso de criança que tem diagnóstico de autismo, vamos dar um exemplo, mas que a gente nota que a criança não é autista, né? Que ela tem questões de falta de limites e comportamentos, mas que é muito mais cômodo tu colocar um rótulo ali, né? Tu justificar aquele comportamento, né? De que a criança, ela é autista e é por isso que ela se comporta dessa forma, do que, propriamente dito, assumir, né, na realidade, uma necessidade de uma mudança da família. Caraca, eu li sobre isso não tem muito tempo. Acho que nas últimas semanas, assim, eu li alguma coisa. Que a criança está sendo diagnosticada por conta do comportamento da família. Na realidade, a criança é o sintoma da família. Caraca, olha isso. Então, assim, na verdade, assim, a criança, ela é o sintoma da família, né? Muitas vezes, aquela criança não sabe muito como se expressar ou se manifestar, e ela vai se manifestar de uma forma comportamental. Putz, olha isso. Né? E é muito mais fácil é o que você falou, dizer que tem um problema ali, um transtorno, porque esse processo de mudança de comportamento dá muito trabalho, né? E as pessoas, elas não querem ter trabalho, né? Por exemplo, se você falar que o problema tá ali no ambiente familiar, por exemplo. Exatamente. A criança, ela não tem limite. Os pais estão errando de alguma forma. Eu sou mãe também, assim, pai e mãe sempre vai errar, né? A gente sempre erra. Mas muitas vezes o erro ali, ele vai refletir naquele comportamento da criança. E hoje em dia, com a correria, com as coisas que todo mundo tem para fazer, acho que é muito mais fácil bater um carimbo na criança, falar que tem um transtorno do que falar, não, a gente precisa rever. A gente precisa rever os nossos comportamentos, a gente precisa rever as nossas crenças. Porque eu acho que isso, Fê, acho que você pode falar um pouco. Mas isso acho que tem muito a ver também com o comportamento dos pais, mas com as crenças que os pais têm, da forma como a família tem que funcionar, da forma como as coisas têm que fluir ali. Você acha que tem muito a ver? Com certeza. Com isso também. E aí aquela questão, a psicanálise, e aí a psicanálise explica bem, né? Que é a questão da compulsão à repetição. Né? Vai se reproduzindo comportamentos de gerações em gerações, né? Então, essa quebra, na verdade, nem é quebra de paradigma, mas assim, tu conseguir olhar para si mesmo e conseguir ter uma ideia, na verdade, do que precisa ser mudado, né? Porque é muito mais fácil a gente projetar em cima do outro as responsabilidades e as questões, do que a gente conseguir olhar para nós e dizer, não, pera lá, o problema sou eu. Aí dói, né? Dói muito. É uma coisa de ego mesmo,
né? Então, e também, assim, essas questões do diagnóstico propriamente ditas, eu sempre comento isso, é muito delicado, né? Porque, assim, hoje em dia, eu vejo que está muito banalizado essa questão dos diagnósticos, né? Então, assim... Qualquer um dá diagnóstico de qualquer tipo de O transtorno. cara, então, o cara, ele é autista e não vai deixar de ser autista, né? Claro. Então, assim... Não tem uma transição, né? Né? Não existe a cura, Exatamente. né? Então, tu tem TDAH, tu não vai deixar de ser TDAH. Então, é uma situação que tu vai carregar pro resto da vida, né? E até legal acho que seria legal você falar como, acho que é a sua especialidade, né, a avaliação psicológica. Eu acho que isso também pode ser a dúvida da galera que está assistindo a gente. Para você, por exemplo, fechar um diagnóstico, né, que a pessoa tem um transtorno, TDAH, um autista, por exemplo, precisa ser feito uma avaliação. Acho que seria legal você explicar um pouquinho para a galera, assim, mesmo que alto nível, mas para quem está assistindo a gente entender que assim não é simples você diagnosticar que você tem TDAH, ou que uma criança tem autismo. Existe um processo, né, para que você tenha alguns critérios que precisam, né? Eu sempre falo, né? A disciplina de evidência eu não tive, né? Na faculdade. Então, assim, ou eu faltei, eu mudei, pulei essa etapa, porque eu vejo realmente. que tem pessoas que têm esse poder videntes, né? da vidência e elas conseguem dar o diagnóstico em 10 minutos de consulta, até menos, né? Complicado. Então, assim, eu particularmente não tenho, né, esse poder ainda, até porque se eu tivesse, eu teria pego os números da Mega Sena e não estaria mais atendendo. Verdade. Estaria lá nas Ilhas Maldivas. Ai, adoro. Meu sonho, Ilhas Maldivas. Vamos? Saindo daqui a gente vai lá. Então vamos, beleza. Mas, assim, sim, né? Na verdade, é uma avaliação complexa, né? A gente tem que ter muito claro, assim, os sintomas. Tem que fazer uma boa anamnese, que é o que eu sempre comento, né? Saber da vida pregressa dessa criança, ou desse adolescente, ou até desse adulto, dependendo, porque hoje tem muito é. adulto sendo diagnosticado também, né? Mas aí, nesse caso, é legal tocar nesse ponto. Precisa ter os sintomas desde criança, né? Depende da patologia. Depende. Né? Ah, seria legal então, você assim, falar disso pra gente. Se tu tem uma condição neurobiológica, TDAH, autismo, dislexia, enfim, tu tem que apresentar os sintomas desde a infância, né? Então, tu não pode, por exemplo, aos 30 anos de idade, eu adquiri TDAH. Não existe isso, né? Que é o que parece que está acontecendo muito, né? Então, né? Mas, assim, realmente não tem como, né? Os transtornos de personalidade. Transtorno de personalidade posterior aos 18 anos, né? Então, daqui a pouco, dependendo do transtorno de personalidade, a pessoa até nem tinha sintomas na infância, mas desencadeou. Não sei. Pode desencadear depois de uma certa idade. O diagnóstico do transtorno de personalidade é só após os 18, né? Olha, interessante. Antes disso, a gente não... Eu não sabia também, eu achei que desde criança já... Não. Fê, fala um pouquinho, seria legal você falar dos transtornos. Dá um exemplo pra gente, o que é um transtorno de personalidade, pra quem tá vendo? Borderline. É um transtorno de personalidade. Um transtorno de personalidade. Então, assim, a pessoa pode até ter um funcionamento border, ter alguns traços antes, né, border. Mas, assim, bater o martelo de que ela tem um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, na adolescência, antes dos 18 anos, não, é inviável, né? E eticamente, não pode. Como que é o transtorno borderline, Fer? Só para o pessoal de casa entender, a gente não quer passar diagnóstico para ninguém, pelo amor de Deus. Não vai se autodiagnosticar aí não, hein? Qualquer Fernanda vai falar aqui. Alguma suspeita, procura a Fer, procura outro neuro, tá? Mas é só pra gente conhecer, a título de entendimento, de conhecimento. Só pra galera entender mesmo. Como que é um borderline? Então,
é um transtorno de personalidade que acomete muito mulheres, né? 75% das pessoas diagnosticadas Caramba. com transtorno de personalidade É genético, né? tem fator. A gente nunca. Eu sempre falo, né? Na psicologia, a gente nunca pode bater um martelo. Cada caso é um caso, né? Verdade. Então, assim, tem um fator genético, né? Mas o ser humano não é feito só de genes. Exatamente. Heterogêneo, né? As A questões gente ambientais. é muita coisa junto. E tem todas as questões O psicológicas. ser humano é muito enfim, complexo. né? Então, o border, eu sempre comento assim que é um dos pacientes mais complexos da gente, border e narcisista, né? Ai, eu adoro. Depois a Mas gente fala do narcisista, que Eles, eu adoro. na realidade, eles estão na mesma linha, né? Estão na mesma linha, o border do Os narcisismo? narcisistas, mesmo? sim. Isso. É mesmo? Então, assim, se tu for pensar, né? Eles são pacientes complexos, uma porque o narcisista dificilmente ele vai admitir ou ele vai realmente reconhecer que ele precisa de tratamento, né? Muito raro, né? Até porque ele tá acima. É a mesma coisa um psicopata Ele é muito procurar superior. ajuda, né? É muito superior, né? É. Agora, o border, ele tem uma questão, na verdade, né, de um reconhecimento, de uma necessidade, de uma carência maior. Qual que é a condição de estrutura do border, né? É provocar o abandono constantemente, né? Então, assim, a ideia deles é que eles provoquem o abandono constantemente, até para autoafirmar de que eles realmente não prestam. Né? É um processo bem inconsciente, né? E aí entra as características mais neuropsicológicas, que são questões de impulsividade, das funções executivas, né? A questão, então, da não previsibilidade de consequências. Os borders se automutilam, né? Uau. E aí, quando a gente fala em automutilação, a gente não está falando só de se cortar, a gente está falando também de dependência química, né? Olha só. A questão da mentira é muito significativa no border, né? Eu sempre digo assim, quando tu termina uma consulta com o border, tu nem sabe se teu nome é aquele mesmo, porque Ele já te convence. já levou uma volta, assim. Puxado, né? Caraca. Então, puxado. isso. Então, assim, existe profissionais, psicólogos que são especialistas em border e até a maioria deles limitam um número máximo de pacientes borders porque são pacientes que demandam muito, e não só no setting terapêutico, mas também depois, fora. Caraca. Porque eles estão sempre te acionando. Nossa, né? complicado. Constantemente, assim, acionando. Mas eu sempre digo assim, é bacana de atender o border, porque tu nunca sabe o que vem. Né? É uma A caixinha de surpresa. Isso, é sempre algo novo, assim, né? E ao contrário do depressivo, que daí não é um transtorno de personalidade, mas é um transtorno de humor, né? Então, a gente já entra naqueles que podem ser diagnosticados antes dos 18 anos, né? E aí que entra toda aquela questão da melancolia, a mesmice, né? Da desmotivação. A pessoa entra muito pra dentro dela também, né? Isso, né? Então, a coisa aí já é um outro panorama, na verdade. Que é o transtorno de humor. Outro transtorno de humor é a bipolaridade, né? Isso. A gente tá falando de um transtorno de humor ali, né? Isso. Que a pessoa... E também o bipolar, a gente vê muito, não sei se você ouve bastante, mas assim... A pessoa, ela tem uma oscilação de humor. Sei lá, tem pessoas que tem dia que estão mais bem-humoradas, tem dia que estão, né, acorda com o pé esquerdo. E aí a gente ouve muito, fala, esse é bipolar, esse é bipolar. Nossa, fulano é bipolar. E não é isso, né, Fê? Na realidade... A bipolaridade é muito mais complexa do que as oscilações de humor do bipolar são mais estáveis do que a oscilação de humor do border, por exemplo, né? O border é mais... oscila mais, o border oscila várias vezes no mesmo dia. O bipolar, às vezes ele fica 2, 3 dias na fase mania... E depois entra na depressiva. Então,
são fases mais estáveis, na realidade. É que tem alguns termos que eu não sei de onde, como aconteceu, mas caíram no gosto popular, parece. Então é muito fácil, sim. né? Então o pessoal fala, é bipolar. Exato. Esse agora eu acho que o narcisista também tá em alta. Tudo é narcisista. Tudo é narcisismo. Às vezes a pessoa só é um cuzão, A entendeu? questão Não é da, narcisista. É tipo isso. da mulher, né? Quando tá mais enlouquecida, tá histérica. Pronto, border. A gente tem o hormônio feminino é complicado, né? Demais, É uma coisinha muito. complicada, oscila muito isso aí. Demais. Ô Fer, sabe o que eu ia te perguntar? Se a gente tava falando do TEA, né, de fechar o diagnóstico, você já atendeu algum caso, ou de TEA, ou de algum outro transtorno, que você derrubou o diagnóstico? Vários. É mesmo? Principalmente aqui em São Paulo. Assim, Que da hora. Que da hora e que medo, né? Não, que da hora que existe Isso uma é legal, pessoa que... isso é legal. Existem profissionais que fazem isso, né? Muito. Porque aí eu já me espelho nisso também, né? Muito. Na realidade, vários, né? Casos assim que a gente via que aquela criança não era autista, ou aquele adolescente não era autista de forma nenhuma. E a família tinha certeza que era. Como que é, assim, derrubar um diagnóstico? E como que era a Como que relação, assim, da família, né? Como que na funcionava? verdade, eu vou pegar um caso aleatório, né? Mas assim, não foi nenhum nem dois, né? Isso acontece quase que diariamente, né? Meu Deus. Então, assim, é que aí entra a questão do diagnóstico diferencial, né? Que é o detalhe, que a gente não pode viver como um todo a pessoa. O que é um diagnóstico diferencial, Felipe? É justamente esses pequenos detalhes, né? Que tu vai fazendo o quê? Que tu vai eliminando etapas. Olha só. Entende? Então, assim, eu tive o caso de uma menina, né? Que ela é extremamente tímida, pré-adolescente. E essa timidez, então, foi vista como autismo, né? Mas na realidade não era. Era só o jeitinho dela. Ela tinha uma questão mais introspectiva, né? Ela selecionava um pouco mais as pessoas, mas assim, a nível de transtorno de desenvolvimento, ela não teve nenhum, lá naquela fase inicial, ela não teve nenhuma característica que corroborasse com o autismo, não teve atraso de fala, ela não tinha questões sensoriais, ela teve um desenvolvimento normal e uma série de coisas, enfim, né? Então, e não foi feito também, foi dado o diagnóstico, daí a gente fala muito da questão da evidência, né? Assim, muito rapidamente, né? E aí entrou esse diagnóstico de autismo para ela, enquanto que, na verdade, ela era um TDAH desatento. Né? Nossa, olha só. Olha, você acha, gente? De- E tem de o que tem uma diferença aí quando eu comecei a gritante. observar, eu chamei a mãe, né, que era a pessoa com quem eu mais tinha contato, né? E eu falei pra ela, olha, eu não tu vê, né, a tua filha dentro do espectro, e daí a gente começou a rever as características juntas, e aí o que eu disse pra ela, quem sabe vamos levar em outro neuropediatra, né? E aí na época eu sugeri que fizessem um eletroencefalograma também, que não havia sido feito, e realmente, né, foi fechado diagnósticos de TDAH desatento. E tem vários outros casos, assim. Agora, há pouco tempo, até meio que... Na verdade, eu sempre falo... que dia desses, meu corpo vai estar estirado em algum lugar. Ai, que horror! Porque... Gente, quase foi dessa vez, Fer. Não, na verdade, foi quase várias vezes, né? Meu pai do céu! O que eu tô Mas, fazendo assim, na psicologia? Não, Ai, vai trancar Vai ser minha faculdade, divertido. Não, vai ser divertido pra caramba. Então, daí agora há pouco tempo eu fui entregar. A mulher veio para uma avaliação psicológica, que o guri tinha... na verdade, assim, ele vem tendo crises há muitos anos, né? Ele é um adolescente de 16 anos, né? Foi internado em hospital já, com surtos psicóticos. E aí, assim, alguém lá não sei aonde cogitou que o guri era autista e ela comprou esse
Comprou a ideia. Comprou o essa diagnóstico. ideia e veio para avaliação, fazer a avaliação. E aí, na hora da entrega do laudo, ela e o marido ficaram... Aquele dia eu achei que eu ia apanhar, assim. Nossa, Né? mas De verdade mesmo. Porque... Não, sim, de verdade. Porque não, né? Não é. E eu fiz testagens projetivas ali, Rocher, enfim, outros, né? Nele. E todos nos mostraram uma esquizofrenia e os sintomas também, né? caramba. Então, assim, ele tinha alucinação visual de que ele via mulheres na porta de casa com fuzil esperando, né? Caraca! Então, assim, o Pesado. autista, ele não tem esse grau de alucinação. E aí ele acredita, obviamente, né, que era concreto, real para ele, e ele surtava, quebrava a casa, papapá, aquelas coisas todas. E quando eu entreguei o laudo, né, ela me falou uma frase, assim, né, que me marcou muito, que ela disse assim, como que eu vou falar para as pessoas na rua que ele é louco, né, e não é autista. Então, se ele fosse autista, tava tudo bem, né? Mas ele não pode ser a esquizofrênico. possibilidade de uma esquizofrenia, então, assim, não, né? Isso é louco. E aí, não satisfeito nisso tudo, né? Porque daí, então, agora, né? Se é para arrebentar a boca do balão, vamos lá. Então, não satisfeito, ela contratou uma psicóloga ainda, né? Vamos ver. Daí, a guria me liga, né? Assim, me chama no WhatsApp. Não, de boa até aí. Olha, eu quero que vocês... eu quero que tu tu tire foto e escaneie os testes Que do foram fulano. feitos. Isso, Caramba. né? Daí eu falei assim pra ela, que seria as folhas os protocolos, né? Uhum. Eu falei pra ela assim, tu tá falando sério comigo isso? Eu disse pra ela assim, ela disse, tô... Ela, né, no WhatsApp ali, não foi ligado nem nada, registrado, né? Eu falei assim, vou te falar um negócio, se eu fosse muito filho da puta, eu te denunciava pro conselho agora. Uau. Eu falei pra ela. Toma essa. Tá certo, Tá tome. entendendo? Porque Faculdade dessa tu foi deve boa, hein? ter faltado Nas a aulas de aula ética. Eu disse pra Exatamente. ela, porque a gente não pode reproduzir os testes, né? Imagina. E muito Absurdo. E daí ela, né? Aí deu um passinho pra afinou, trás. né? Aí Lógico. tá. Não, mas calma. Só começa. Não, isso aí é só metade da história. É só o começo. É só... Aí passou ali, eu pensei, né? Passa uma semana, ela assim... Não, então tá. Então eu quero marcar uma hora contigo, né? Pra eu olhar os testes. Beleza, eu falei pra ela. Pra que tu quer olhar os testes? Não tem problema. Tu tá entendendo? Mostrar tudo bem. Não tem problema. A forma como a pessoa... É aquela coisa, a gente pode dizer o que a gente quiser pro outro, mas é a É a forma... forma forma, como a gente eu diz, sempre claro. falo Entende? isso. É a forma como é dito. Aí ela assim... daí ela falou assim... porque eu vou aplicar testes de novo nele. Daí eu disse, tranquilo, mas assim... tu sabe, né, que no período de 6 meses tu não pode aplicar os mesmos testes que eu acabei de fazer. Então, assim... E outra, vamos marcar, eu falei pra ela, né? Vamos marcar e aí eu te mostro os testes, né? E eu até falei pra ela assim, ó. Como é que foi que eu disse pra ela? Até se tu quiser, tem outros testes que corroboram com as funções que eu testei e até eu posso te emprestar, enfim. E aí, passou ali 1 dia, 2, e ela, me manda uma mensagem bem ignorante, né? Eu falei assim, quer saber? Agora deu. Aí eu peguei e falei assim, faz o seguinte. Não, daí ela fala assim pra mim, ó. Daí eu disse assim pra ela, quem vai pagar essa consulta? Eu disse pra ela, quem vai pagar essa consulta? Não, porque agora eu já quero saber quem vai pagar essa consulta. Eu vou disponibilizar um sábado, vou sair de casa pra vir aqui, né? Tu tá com essa ignorância toda pra cima de mim, eu quero saber quem vai pagar essa consulta. Daí ela falou assim, não, isso é uma conversa entre 2 profissionais, porque tu quer que eu pergunte pro conselho, faz favor. Tá? Faz favor.
pergunta pro conselho. Maravilha. Pergunta pro conselho, quem tem que pagar essa consulta e pergunta pro conselho também, por favor, certo? Qual a minha obrigatoriedade em te mostrar os testes? Quando o conselho te responder, a gente volta a conversar. E aí ela mandou um e-mail pro Conselho de Psicologia de São Paulo, que não respondeu até hoje. Como eu sou do Rio Grande do Sul, eu também tenho CRP ativo lá. Encaminhei o mesmo e-mail pro Conselho do Rio Grande do Sul, que é mais rápido, obviamente. E no dia seguinte já responderam e disseram que não. Né? Não tem obrigatoriedade nenhuma. Essa aí faltou em bastante aula da faculdade. Mas eu acho também que o fato dela olhar os seus testes já influenciaria o resultado do teste dela, Não. né? Eu tenho pra mim que... Não tem problema, tu tá entendendo? também. Né? Só que assim, ó, eu vou dizer exatamente as palavras que o Conselho de Psicologia falou. Os testes dela não vão influenciar, a aplicação dos teus testes não vai influenciar absolutamente nada nos testes delas e vice-versa. Tu tá entendendo? Então, assim, isso a gente até mostra em questões jurídicas, realmente, né? Quando é para concurso público, a gente tem na devolutiva do candidato, o candidato vai lá, contrata um psicólogo, daí abre o envelope, o candidato sai da sala, daí tu pega, ó, tá aqui, papapá, sabe? Mas assim, aquilo dali, eu notei que aquilo ali foi um confronto de ego, né? E a questão muito assim, ó, ali já tinha saído a saúde do paciente da com jogada. certeza. Isso que eu ia comentar. Ali já Não, a ali saúde era ego puro. A tentativa, O paciente era o último. A tentativa da deixa e da brecha, na verdade, né? Da possibilidade dessa criança não ter um transtorno esquizofrênico e realmente ser autista. Entende? Então, assim, a profissional, ela embarcou na doença da família. Ela comprou, na verdade, a ideia da família. A ideia da família. E ela tinha que provar o que a família estava falando, né? Me parece isso, me parece essa ideia. Se ela embarcou na da família... Eu não sei o que me choca mais. Você falou da fala da mãe, né? Que o filho não é autista e não é esquizofrênico. Ela preferiu o autismo, a esquizofrenia, preferir o autismo até o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto da criança. Ou ela se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Só que eu não sei o que me choca mais. Mas isso história. diz muito mais, aquilo que a gente sempre fala, isso diz muito mais sobre a família do que sobre o próprio com certeza, transtorno. é aquela Exatamente. coisa, né? Como é que a gente diz? Quando o Pedro fala do Paulo, a gente sabe muito mais do Pedro do que do Paulo. Então, assim, né? Não, na verdade, isso. Mas, assim, e ele iria fazer um tratamento ABA para autismo e ele não teria um avanço, né? Por quê? Porque não era o tratamento adequado. E como que finalizou essa história, Fê? No fim, encerrou por aí? A família seguiu com o diagnóstico? Sim. Eu nem quero agora. Peguei um ranço disso. Literalmente falando, desculpa. Tá certo. Você se afastou do caso? Não, tem coisa que parece que é pra mexer com a tua paciência mesmo, né? Nossa, não me faz. E assim, ó, quem terminou o veredito foi o conselho, né? Pelo menos tá ali, encerrou, né? Porque a impressão que eu tive que na hora que eu vou acionar o conselho, de certo, ela achou que eu fosse, né? Dar um passo para trás. Mas só um pouquinho. Eu não me formei pelos Correios. Claro, né? lógico. Eu não fiz faculdade por correspondência. E nem tinha bola de cristal no seu curso. Então, também. assim, Então, assim, eu sei muito bem código de ética da psicologia. Claro. Entende? Vambora, vamos pro conselho. Não tem nada a temer. Você tá só fazendo o seu trabalho. Meu Claro. Deus. Mas Entende? cada profissional que a gente vê por aí que dá até uma É que a agonia. psicologia tem muita disputa de ego. Sim, né? Isso é muito ruim. Isso é Entende? péssimo pra profissão. Péssimo. É horrível isso. A gente muitas vezes nota assim, o não querer da parceria por uma questão de ego mesmo, né? Eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, Esse tempo agora eu peguei uma avaliação neuropsicológica que no final da avaliação dizia assim, escala CARS, que é uma escala lá que tu avalia, a pontuação deu menos de 30, né? Que seria normal, não autista, né? Daí depois outra escala lá, não sei o que, não para autismo. Aí a conclusão da psicóloga, ele tem autismo. Aí quando eu peguei aquela avaliação, eu falei pra família, então, é a mesma coisa que eu pegar um exame de sangue,
né? Vão pensar, ó, teus leucócitos estão normais, teus basófilos estão normais, não sei o que, mas eu acho que tu tem uma bactéria. Então, por isso, tu vai fazer o tratamento para bactéria. Mas teu exame não tá mostrando nada. Mas É só eu tô te achismo dizendo meu. que tu tem a bactéria. Gente, Tu entende? é o lance da vidente. É o lance do Sabe? curso de vidente. Gente, o que é Exatamente. isso? Muito complicado. Né? É muito E a gente louco. vê isso em muitas áreas, né? Não só na psicologia, que a psicologia está mais próxima da nossa vivência. Mas a gente vê muitos profissionais fazendo isso, né? E é muito complicado. E essa questão que você comentou, essa questão do ego na profissão, isso é ruim pelo que a gente já falou aqui, né? Porque aí sai de cena, o que importa, na verdade, assim, né? Quando a gente que está estudando psicologia, por exemplo, o que é mais importante pra gente, né? Quando a gente embarca, né? Por exemplo, uma faculdade de psicologia. O que é o foco ali quando a gente Bem, se tu forma? sabe o que é uma faculdade de psicologia, Não é? né? Tu também sabe Claro. o quão de renúncia é. Muito. Né? Claro. Muito. Então, Claro. assim, tu lê, o que tu lê é absurdo. Muito. Tu chega a ficar Muito. disléxico de tanto que tu lê, tu tá entendendo? O meu marido, ele verdade. fala isso, porque assim, ele fala que ele não faria uma faculdade de psicologia, porque ele vê Cara, o tanto que eu leio. gente, não, então, assim, quem não gosta de ler, olha, Não vá pra pra psicologia. porque E ainda tem a cadeira de estatística, né? Que tu ainda tem que juntar a Pois leitura é verdade. com a maldita da A matemática. matemática, É. gente. Então, assim, é isso mesmo. é extremamente densa, né? É uma muito. faculdade densa, né? Muito denso. Então, se tu te... Pra quem realmente quer estudar, né? Pra É. fazer aí, vai tranquilo. Mas eu acho que tem muita gente que quer pegar. não pode É. mais falar, tá? Ah, não pode. Não. Olha. Eu andei lendo aí uns dicionários. Nossa, é verdade. Tá sabendo não a história, pode né? falar. Não pode falar É verdade, isso. tem umas coisas que não pode. Você vai ter que cortar essa. Bem, foi tu que vai ser preso, pelo menos. Porque eu já tô assim, ó, por um fio faz tempo. Eu te levo cigarro, amiga, na cadeia. Não, eu acho melhor tu ir buscar as calcinhas aí, pra trocar. Vai precisar. É ótimo. Ai, que barato, Essa né? da Deus livre. Essa não pode. Mas tem muita coisa várias que não- expressões que tem estão várias, caindo nessa. Eu vou que a te gente não emprestar pode meu mais dicionário. Me empresta. Você tá usando um, né? Tem muita coisa tô que você lendo tá direto. eliminando. Fala, meu Deus, não pode falar isso também não, pô. falar. Agora que eu me liguei, Ai, por que Damar, você tá falando isso? Mas isso daí vai ser sobre demorei um outro um pouco. podcast. Não, esse é vai pra ter que mais ser pra um só frente. pra esse. porque- verdade. Deixa rolar toda a história, depois a gente Não, vê. já rolou. Já rolou? Já fui demitida. Tu não tá sabendo? Não, eu parei lá atrás na história, no começo da história. Eu não tô Senhor, sabendo tá disso. atrasada. Tô atrasada. Não tava sabendo. Claro. Fer. Mas te contei, não? Eu, até quando tu foi me apresentar, eu fiquei em dúvida. Será que ela ia me apresentar como Fernando ou Hitler? Porque... Meu Deus, mas Fer. isso daí a gente vai ter que contar nos bastidores, então. A gente Não, conta isso aí depois a gente depois. vai ver. Essa Não a gente vamos, fala não vamos depois. falar nada aqui. Então, gente, deixa eu me redimir. Deixa eu retirar a frase que eu falei. Não, é verdade. Tem Pra coisa que a não- gente tem que E tomar cuidado, assim, ó, tem que falar, inafiançável. Eu já andei lendo o Código Penal também. Tá manjando tudo. Só falta fazer a prova lá, tirar uma B. Ai, meu Deus, Quase, quase. Que situação, Fer. Complicado. Ô, Fer, sabe outro assunto que eu adoro? Forense. Vamos mudar. Vamos mudar. Eu acho que é mais porque simples. tá- Mas do que a gente tá ficando falando tenso. mesmo? Qual que era a profissão? Já nem sei mais o que A gente causou a foi da expressão. psicologia pra prisão, já deu uma... Mas foi teu agora, foi Foi teu. meu, foi Vamos meu. tudo foi preso. meu. Eu tô me comportando, tô Ah. medicado. Tá vendo? Ai, Fer, que Vamos fita, fa- gente. vamos que falar fita. da- Vamos falar da vamos falar da forense, forense. né? Agora eu vou pra cadeia mesmo. Ah, que nada. Então, Fer, Trouxe o putz, dicionário, não? Não, esse já tá na cabeça. Pelo amor de Deus. Você dá me pra presta. mandar em PDF? Manda pra gente. Depois Não, é que boa. a gente precisa estudar isso aí, pelo visto, a gente vai precisar. Se a gente quiser continuar o projeto. Verdade, acho a gente melhor vai mesmo. precisar. Vai precisar estudar esse bagulho. Tem coisas que saem no automático. Então. verdade. Tá, mas Tem que se a policiar. gente tá falando da faculdade de psicologia, da densidade, então assim, É isso aí. do que importa, viu? A memória tá boa. Ó,
Tá mesmo. Tá medicada mesmo. É. medicada mesmo. Daí, então, assim, o que que importa, né? É o paciente, na verdade, né? Claro. Porque tu É o paciente, tu é isso que eu ia abre mão falar, de exatamente. muita coisa da tua vida pra estar ali pro paciente, né? Mas eu acho que tem muita gente que quer o diploma, quer fazer as consultas, passar pelas sessões, receber o dinheiro e Exatamente. beijo. Mas E não muitas nem tudo é vezes dinheiro. eu acho que o paciente já chega buscando um diagnóstico. Às vezes, que Já é vem o com caso que diagnóstico na cabeça, a gente né? costuma falar muito do TDAH, como tá em alta e todo mundo uma tá falando e todo epidemia, mundo né? tem. Às vezes a pessoa só se distrai fácil com alguma coisa, não desliga as notificações do celular, acha que tem TDAH e vai em busca de um Venvance para poder ter mais foco. E na Né? real, assim, né? O TDAH, ele vem desde sempre, né? Então, assim, é uma criança que já é desatenta, já é hiperativa, né? Desde sempre, Desde assim. E a gente achava que era o capetinha, né? Entendeu? Minha mãe que Então, pagou todos os pecados dela. coitada. É verdade. Nossa, na época, né? Não, na época não tinha. Não Na época que a tinha. gente era Eu criança, não vivia tinha. quebrada. Literalmente parava. quebrada, assim. Eu chegava a sair da ortopedia com um pé engessado, tirava o gesso e já tava com... Cheguei a voltar no mesmo dia com outro pé quebrado. Ah, Meu mentira. pai do céu. Não, só pra explicar pra galera que tá assistindo a gente, a Fê, ela tem TDAH, tá, gente? Ela tem mesmo, tá? Combinado. Já dá pra ver pela essa E é história aí, combinado, pelas porque histórias é de o combinado criança. com o hiperativo, né? É o desatento com o hiperativo. Isso, né? Nossa, e desde pequena, então, era um caos. E a questão de ser muito desastrada, né? Esse daí é o... Nossa, assim, dá pra contar histórias, assim, absurdas de Não, coisa mas que... essa de chegar no mesmo dia no hospital com outro... Quebrar os dois pés. Não, mas tem coisa Imagina, pior. gente. Bem pior, assim. Como é que tá vivo? Não sei. É Deus, né? É que Era quando a pra gente tá dando aula, a gente está comportada, né? Tá se autorregulando daí. Então, na verdade, assim, a questão, assim, uma das principais questões do TDAH mesmo é a que a gente chama de debilidade motora, né? Porque... desastrado. Muito, assim, tu vai passar entre duas classes e tu te bate, porque aquele espaço não é suficiente pra Isso é ti. legal a galera que tá assistindo saber, que esse é um dos sintomas da Nossa, pessoa que tem TDAH. exatamente. Muito mais Só do é hiperativo, tá? Do hiperativo. O desastrado, desatento né? muito. Tem um sono muito agitado, é aquele que se mexe demais, né? Porque tem um desajuste ali proprioceptivo do cérebro, Isso é importante saber. que não tem noção muito da noção do corpo perante a gravidade. Então, esse bate, se mexe, se vira. Olha que interessante. Então, assim, são são pequenos detalhes, e aí que entra a questão do diagnóstico diferencial, né? São pequenos detalhes que, na verdade, fazem toda a diferença na hora do diagnóstico. Não é somente, ai, meu Deus, eu estou tendo perda de memória, né? Então, assim... Não tô conseguindo focar, né? Isso, é uma criança, assim, que o desatento vive no mundo da lua durante toda a fase escolar, né? Aquela coisa da matemática, dos erros por descuido. Nossa, ô Fê, legal você ter tocado nesse assunto. Tem até um caso próximo meu, assim. Por exemplo, porque a gente tem, é legal explicar isso pra galera também. A gente tem os combinados. Então, a gente tem o TDA, que é só... Não existe. Não existe mais? Só TDA? Não, nunca existiu. Nunca existiu? É? Explica Não. isso pra gente, então. Olha, eu conheço pessoas que batem o pé que tem TDA. Não, Uhum. na verdade É. é assim, ó. Né? Se Você tu sabe, for né? ver Que eu tô falando de você. Ele vai assistir, ele vai saber que é ele. É você mesmo. É você. Na verdade, assim. Se tu for ver pelos livros, pela nomenclatura correta, é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí é predominantemente hiperativo, predominantemente desatento ou do tipo combinado, que é os dois. Entendi. Entende? Uhum. Então, assim, TDA não existe. Entendi. Entendi. Muito legal ter explicado isso. Muito. E assim, a pessoa que ela é... Quais são... Fala um pouquinho pra gente dos sintomas, assim. Quem é predominantemente desatento, como que funciona? A gente sabe que o hiperativo, você falou um pouco agora, né? Se mexe demais, dormindo, tem dificuldade de ficar parado, é impulsivo. E o desatento? Quais são os sintomas? O desatento já é aquele que
digamos, tá mais no mundo da lua, perde as coisas, não presta atenção mesmo, né? E aí entra a falha de memória, porque obviamente, né, o cara no momento que ele não presta atenção, ele não vai ter a memória. Claro, não grava, né? Isso, né? Tem uma certa desorganização executiva ao redor dele, certo? Entendi. Então, assim, ele é aquele que muitas vezes na escola passa despercebido, porque muito ele não dá demanda. Ao contrário do hiperativo. O hiperativo já é aquele que chama atenção, que tá não o tempo para, todo tem a ali, professora que tá chamando atenção, cutuca o para coleguinha, não Isso, sossega. E assim, é legal assim, por exemplo, o desatento. Ele não presta atenção porque geralmente ele tem um excesso de pensamentos também. Quem tem mais pensamentos acelerados é o hiperativo. O desatento não necessariamente. Ele fica pode estar viajando. Até pode ser, mas ele não vai ter aquela agitação motora que o hiperativo tem por conta do excesso de pensamento. Interessante. 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 E a medicação resolve quanto, Fer, disso? Ou existe uma forma de lidar com isso sem a medicação? Então, aí a gente tem que ver, cada caso é um caso, né? O quão, na realidade, a demanda é impactante na vida da pessoa. Ah, tá. Né? Porque pode ser que a pessoa não sinta a necessidade de um tratamento. O problema maior do TDAH é a ansiedade. Né? O TDAH sempre vem com essa comorbidade, né? Na maioria das vezes sim, né? Então são pessoas muito ansiosas que aí acabam tendo outras demandas por conta de ansiedade, né? Mas assim, a gente tem a reabilitação neuropsicológica, né? E hoje em dia tem o neurofeedback que funciona muito bem para TDAH, né? Então, já está vindo aí outras questões em que a gente consegue ver avanços sem o uso propriamente dito da medicação. Uau, o problema da medicação é a longo prazo, né? Mas se dirigir da dependência química. Causa. E esses medicamentos, eles causam dependência? Causa. Isso é legal pra galera saber, porque nem sempre as pessoas acham, né? Que às vezes as pessoas tomam até de forma indiscriminada, sem ter realmente o diagnóstico. Muita gente que fala dar uma focadinha aqui, vai tomar. Exatamente, precisa estudar para uma prova, uma coisa assim, vai lá e toma uma Ritalininha, um negocinho só para dar um foco ali, nem sabe o mal que isso vai causar mais pra frente. Mas Ritalina é chinelo, né? Hoje é o que tem de mais chinelo hoje em dia, né? Como que é o nome daquele remédio? Me fugiu agora. O Venvance conserta. Não é o Venvance, é aquele que é hipnótico. O Zolpidem. O Zolpidem. O Zolpidem. A gente tem ouvido falar muito do Zolpidem, tá muito divulgado na internet. Mas esse daí não é pra TDAH. Não, é outra coisa. É outra coisa. Daí que a gente já tá entrando no circuito aqui. Não, porque a gente tá falando sobre a automedicação. Eu já achei que ela tava falando de chá de ayahuasca também. Ela falou hipnótico, eu pensei, essa coisa tá bebendo. Eu sou TDAH, ela tá doida? Só que me falta agora, mais uma me falta. Não, porque esses dias eu atendi um caso e o guri botou assim, ó, medicação no coisa do neurofeedback dele. Maconha. Eu, puxa. Como assim? Eu pensei, para no trem que eu quero descer, tu não tá entendendo? Aí agora, daqui a pouco, tu me vem aí. Eu já pensei, hipnótico, eu fiquei pensando, tá falando da Ritalina, hipnótico. Ela vai me vir com chá de ayahuasca, deu? Quer um pouquinho, Fer? Tem aqui, ó, chá de ayahuasca. Engole ele. Não, é porque a gente tá falando de automedicação e eu lembrei que a gente ouve... pra dentro, a gente tem ouvido falar muito do negócio do Zolpidem, né? Nunca tomei. Eu também não. Esse daí não cheguei nele ainda. Mas tem uma história da doutora Ana Beatriz que ela conta que a polícia ligou pra ela de madrugada porque pararam uma paciente dela de carro na rua e a moça não fazia ideia de como ela tinha que parar lá. Tava de pijama.
de pijama, assim, um negócio muito louco. e saiu dirigindo. Tinha tomado Zolpidem, muito louca. Muito bom. Aí eu lembrei por conta da automedicação que a gente tava falando. Mas aí ela nem tava sendo automedicada, né? Ela tava com a psiquiatra acompanhando. Ah, sei lá, né? Sei lá o que ela tava fazendo. Nesse caso eu não sei. Porque teve uma época ali que se dava bastante, né? Zolpidem e lamotrigina. Pois é. Ô, Fê, e aí assim, a gente falou um pouco do... Então, você explicou pra gente um pouco do TDAH, que eu acho legal pra galera saber. Só pra quem tá assistindo a gente, quanto tempo, em média, demora uma boa avaliação? 2 meses. 2 meses? Caraca. Uma vez na semana, né? Uma vez por semana, 2 meses. Aí, a avaliação engloba o quê? Pra galera saber. São testes? Você aplica testes? Testes de atenção, funções executivas, memória, personalidade, cognição, né? Inteligência, Legal. área motora. Então, são testagens psicológicas, né? Uhum. Que nos remetem a isso daí. Entendi. E também acho que é importante a gente falar, porque assim, tem esse tipo de diagnóstico, não tem exame que a gente faça para detectar. Então, na realidade, É uma assim, ó, avaliação mesmo. Uma avaliação mas clínica. a gente tem alguns exames que nos ajudam, por exemplo, o eletroencefalograma, né? Pessoas que têm TDAH hiperativo, ela tem uma descarga frontal de ondas muito maior do que de uma pessoa que não tem TDAH, Entendi. entende? O mapeamento cerebral, ele é muito pontual nisso, né? O disléxico, por exemplo, né? O processamento auditivo central, que é para ver a entrada da informação, né? Também nos ajuda também em relação à questão do diagnóstico. Mas, por exemplo, uma pessoa que está com ansiedade, depressão, não tem exame para isso, né? Isso é mais uma avaliação clínica. Entrevistar o A não ser que tu paciente. peça um exame de sangue e tu veja uma baixa de serotonina, mas assim, isso daí nem sempre se sai para um diagnóstico de depressão, né? Pode ser algo químico, enfim, ou outras questões. Então, é mais uma avaliação clínica mesmo, né? Mais um bate-papo e conversar com o paciente. pra entender. Exatamente, avaliar os sintomas, né? Não tem como... Isso, e ali tu vai fazendo o diagnóstico. Exato. Ô, Fê, e aí no caso, por exemplo, no tratamento para esses tipos de transtorno, é o que a gente mais vê, né? Porque acho que é o que mais quem tá assistindo a gente ouve falar, que é o TDAH, ansiedade, depressão. Quando a gente fala de tratamento para isso, quando realmente você diagnostica, né? Fechou o diagnóstico, realmente a pessoa tem o TDAH, tem depressão, ansiedade, enfim. Como que você direciona o tratamento? Tem fatores envolvidos para saber se vai ser psicoterapia, se você vai fazer um encaminhamento? Aí a gente tem que ver a questão dos sintomas, né? A questão também do o que mostrou o diagnóstico, né? E qual é as áreas de maior impacto da vida dessa pessoa. Tem muitas pessoas com TDAH que impacta muito nas condições de baixa autoestima. Então, tem que fazer terapia, né? Se bem que todo mundo tem que fazer terapia, né? Eu acho. sempre falo isso. Exatamente. Independentemente do diagnóstico. Tudo bem que a gente estudou de psicologia, mas assim, parece que a gente tá puxando a sardinha. A gente é suspeito pra falar, né? Mas não é verdade. Mas tem tanta gente que a gente encontra no dia a dia que você fala, pô, precisava de uma terapia. Terapia faz tão bem, gente. Faz. Inclusive pra gente. Até porque, na verdade, não é só por faz. uma questão de diagnóstico ou patologia, Sim. mas é uma questão de autoconhecimento. Exatamente. Eu sempre falo isso. É uma questão de autoconhecimento. É isso aí. Porque muitas vezes a gente não consegue mudar. Eu sempre falo isso, né? A gente consegue mudar o que a gente nem conhece. Tem muitos comportamentos, muitas coisas que a gente faz, muitas vezes no automático, você nem sabe o que você faz, você nem sabe que aquilo te prejudica, que tá prejudicando as pessoas com quem você convive, você só faz. E às vezes o terapeuta te fala uma coisa e você fala, assim, eita, né? Você fala, oxi, mas como que eu não sabia disso? Eu sou das antigas, as fichinhas vai caindo. A fichinha vai caindo lá no orelhãozinho. No orelhão. Mas eu sempre falo isso. Terapia é autoconhecimento. E autoconhecimento é bom, né?
Mas, É bom claro. pra todo mundo. É que, por fim, acaba aquilo que eu falei no começo, né? Acaba doendo um pouquinho, né? Porque tem umas coisas que você vai saber sobre você Uhum. que você não queria saber, né? Que você não queria ter que Não. encarar de frente ali, né? Não, e é mais gostosinho. A Mais zoninha gostosinho. de conforto ali E delegar também, quentinha né? e macia, né? Falar que o problema tá no outro é mais fácil, né? Com Exatamente. certeza, né? Porque Do que a gente tu joga assume. pra cima do outro a tua demanda e ele que... Ele que Ele lute. quer. É É. muito engraçado, assim, eu vejo muita gente, eu acho isso curioso. Tem pessoas que têm problema com pessoas ao redor. E aí essa pessoa, ela quer botar todo mundo pra fazer terapia. É, Já viu é isso? verdade, já vi. Aí quer marcar Já terapia pra mulher, pro marido, quer marcar pro filho, pra mãe, pro pai, pro tio. Quer marcar Agora- terapia pra todo mundo. Agora pega essa pessoa, Não acha que vai fazer terapia. tira essa pessoa desse grupo e põe em outro grupo pra ver o que vai Vai acontecer. todo mundo ter que fazer a mesma terapia. coisa, a mesma coisa de novo. Vai todo Então, mundo ter que fazer o problema terapia. tá com todo mundo, menos com Menos ela. com Menos ela. com ela. Menos com ela. Isso é importante. E aí é o mais complicado. Muito, Exatamente. Exatamente. É, porque Né? quando a pessoa... É exatamente isso, o autoconhecimento. Quando a pessoa ela não se conhece, ela não sabe exatamente como ela funciona, ela vai continuar agindo, Jogando pros outros e agindo da mesma agindo forma da que mesma sempre forma. agiu. E aí vai Exatamente. continuar sempre com os mesmos problemas. Engraçado, né? A pessoa, ela sai do ambiente, ela, às vezes, ela tá tendo problema, aí ela muda de ambiente, né? Ela tá tendo problema na faculdade, ela muda de faculdade. Aí ela tá tendo problema no trabalho, ela muda de trabalho. Aí ela tá tendo problema com a amizade, ela muda o ciclo de amigos. Mas o problema continua, né? Não, claro. Até porque, na continua realidade, levando. a demanda é dela. Exatamente. Tem um poeta muito sábio, que eu sou muito fã, que ele diz assim: eu queria fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava. Sabe quem é o poeta? O Tiririca. Eu sabia que... Então, Mas é verdade. eu amo essa frase dele, Mas entendeu? mas um poeta verdade, contemporâneo é poético nosso. isso. É poético, ele fez como piada, mas eu acho uma puta de uma verdade, entendeu? É verdade. Pra onde você vai, você tá levando você e seus problemas, E pro suas resto questões. da vida, viu? Se tem uma pessoa que você não vai conseguir tirar da sua vida, é você. É, por isso que é aquela coisa, né? É Dos tipo alecrins dourados, tá na hora de se eu tratar. adoro esse termo, eu uso Pois muito é. alecrim dourado. Alecrim Eu adoro esse dourado. termo. Muito bom. Né? Ó, e a gente não falou da forense, vamos falar um pouquinho da forense? Jogo Fer. rápido. Jogo rápido, Jogo bora? rápido. Não, Fer, é que assim, eu curto muito a forense. Aí eu fui Boa ler- sorte. Pra você ter noção, Fer, Ai, cabelo. acabei de fazer um curso de perícia forense. Né? Ah, então tu que vai ter que me contar. É o contrário, né? Não, é que eu não fiz na área de psicologia, eu fiz em outra área porque psicólogo eu só posso ser quando eu me formar. Tá, mas o que tu aprendeu? Não, eu aprendi como funciona os processos trabalhistas, os processos só, né? tá. Eu fiz o curso na área de grafotecnia, documentoscopia Ah, e tal, tá. então eu fiz outra coisa e eu fiz o curso para aprender o funcionamento do fórum dos processos, né? Então eu fiz na área. ela abrange várias áreas, né? É, penal e cível na maioria das vezes. Exatamente. Aí eu li um livro a respeito da psicologia mesmo forense, né? E eu vi que a grande quantidade dos casos, a grande maioria dos casos, é vara de família. É criança, guarda, esse tipo de coisa, né? Mais ou menos, assim. Tem bastante penal. Tem penal? Você Tem. Conta um caso aí pra gente, rapidinho. Conta um, assim, o mais cabeludo. Ah, cabeludo, daí é complicado. Não, Não, vai tudo pra cadeia. Não, Uma historinha só pra fechar. com chave eu tô de ouro. pensando aqui. nossa, é puxado, né? Ai, olha, Que é uma tem que ter responsabilidade... um certo estômago, né? Não, e é uma responsabilidade, não é? Eu trabalhei muito na penal, mas aí lá no sul, com a delação do tráfico, né? Uau! Pesadaço. Caramba, você gosta de um desafio na sua vida também, hein? O TDAH tem a questão da adrenalina, né? Você tá viva realmente por muito pouco, né? Nossa, é verdade. O TDAH precisa da adrenalina, né? Constantemente. Precisa de estímulo, Isso. né? Então, assim, eu tive uma colega minha na especialização da forense, que ela era psicóloga, mas ela trabalhava, né, na polícia, então. E aí a gente se conheceu, e enfim, ela começou, né, gostou do meu trabalho, e aí começou, então, o Ministério Público então começou a me contratar para fazer essa questão das delações do tráfico, né? Meu Então, aí, Deus. assim, o cara, quando vai delatar o traficante,
Ele ganha casa, comida e roupa lavada, né? Então, assim, ele ganha... Proteção, isso, né? Ele não pode usar as redes sociais, mas ele vai, então, para uma... ele ganha um apartamento alugado, em que ninguém sabe o endereço. E lá ele tem um salário mínimo... e uma série de outras coisas. Mas, assim, quando tu delata num caso de tráfico, tu tem que corroborar as provas, né? Porque senão... Claro. Né? E aí, nisso daí, na maioria das vezes, o que acontece, né? Se pede uma avaliação psicológica para ver se a medida de cognição dessa pessoa vai ter condições de sustentar essa delação até o fim. Entende? Não é todo mundo que aguenta até o fim, né? Então, assim, e até para ver se não tem um transtorno de personalidade associado, né? Que faça com que essa pessoa esteja burlando ou inventando uma série de coisas. Então, assim, é bem punk, assim, né? Tenso. E aí também entra umas questões assim, aí nesse momento de avaliação, por exemplo, são momentos em que tu sai um pouco das questões das normas, né, em relação à questão de avaliação. Por quê? Porque tu tá frente a frente com uma pessoa, a polícia tem que estar junto. Então, assim, não fica somente tu e o delator, né? Porque na maioria das vezes são pessoas que estavam inseridas no tráfico e que por alguma situação precisaram sair, e aí, para manter a vida delas, elas vão lá e delatam um traficante, né? Para conseguir se manter em liberdade. E para conseguir não ser morto, né? Literalmente pra ter falando. Proteção, né? Pra ter uma proteção. Isso, isso. Tá. E na área civil tem muita questão mesmo de família, principalmente a alienação parental. Eu li muito sobre isso. Né? Eu tenho um amigo que ele tá passando por isso. Alienação parental. E é uma situação bem complicada, né, Fê? Nossa, eu já prefiro até nem falar, porque daí vai entrar o meu lado meio machista da situação, né, de que eu já trabalhei muitos casos de alienação parental e já vi o sofrimento de muitos homens, né, em relação a isso, né, e eu acho isso muito cruel. Muito mesmo, né? Porque a criança não tem que sofrer o pênalti pela separação dos pais. Isso acho que assim, o resumo é esse, né? Desse caso da alienação. A criança, ela não... Quando existe essa situação, independente de qual lado seja, quem sofre é a criança, né? Exatamente. É a criança que está sendo privada da convivência com um dos pais. Lógico que a gente tem casos de que precisa ter uma separação por segurança, enfim, quando tem casos de maus tratos, abuso, enfim. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Né? E aqui em São Paulo eu peguei bastante casos de abuso. É mesmo? Muito. Bastante mesmo, assim. Nossa, puxado, né? Nem imaginava tanta demanda com tantos casos assim. de abuso. Ô, Fê, como que é pra você... Como que é pra você lidar com isso? Tranquilo. Assim? Você... Isso não mexe, assim, não. Com o seu psicológico? Eu consigo. Você consegue? Dissociar tranquilamente. É mesmo? Uhum. Isso é bom, não é? É o que eu pretendo também. Porque a gente fica meio chocado quando envolve criança. Não fica mais. Quando envolve... Porque... E esse é o fato. Você se envolver também, né? Assim, se você se envolver emocionalmente... Daí aí a gente vai... 20 anos de psicologia, para alguma coisa, esse tempo tem que ter servido, Calejou, né? Calejou. É isso aí que eu ia te falar, né? Então, assim... realmente, só se... Nossa... É algo, assim, que... Muito pesado. Tô tentando pensar, assim... Né? A gente fica indignado. Sim, né? Com certeza, é o nosso lado humano. Né? Tu é um ser humano. Lógico. Né? Teu sangue corre. Mas, assim... De perder o sono... Entende? Não mais. Já aconteceu, Sim. né? De sofrer por aquilo dali também não mais,
né? Já dessensibilizou. Já, isso, né? Senão você não consegue ajudar também as É, pessoas. muito isso. difícil. Mas, assim, já lá no início, né, levava muito para casa. Você levava muito e ficava remoendo aquilo, né? Algumas vezes, né? Perdi muitas noites de sono, sim. Mas hoje em dia, não mais, assim, Mas é o que né? você falou, né? Também 20 anos de profissão, você Serviu pra isso. vai servir. E também tu vê muito, assim, né? Do próprio funcionamento do ser humano em não querer se ajudar, né? Que nem eu peguei agora há pouco tempo um caso de abuso de que a mulher sabe que o padrasto abusou a filha Ai, meu Deus, e não voltou faz pro nada. cara. Então, É difícil, né? Sabe? Aí você se envolve. Esse é o fato, né? Aí você se envolve emocionalmente com uma situação dessa, pronto, você acabou com a sua saúde, acabou com a sua. E é complicado porque, de qualquer forma, você tem que fazer o seu trabalho de forma profissional, apresentar os fatos sem se envolver, sem o julgamento, né? Exatamente. não, até porque nem cabe a nós Nem julgar, cabe a nós, né? exatamente. O nosso papel não é esse, né? Você vai Exatamente. emitir o seu laudo ali, e passar pra frente. E também sempre digo, né? O papel do psicólogo não é dizer se aquela criança foi abusada ou não. Exatamente. Entende? Apresentar fatos. É as características psicológicas da demanda que tem naquele momento, Uhum. né? Uhum. Então, assim, esses cuidados, assim, a gente tem que ter também muito claro, até pela própria escrita ali dos documentos, né? Para também não acabar se comprometendo muito, porque é delicado. É uma situação muito delicada. Tô tentando, assim, me lembrar, assim. É que já foi tanto. Eu tive um caso de uma moça que matou o marido dormindo lá no sul. Meu Deus. Caramba. Pesado. Ela matou ele dormindo, ele estava dormindo de bruços, e daí quando a pessoa tá dormindo de bruços, tu não tem nem como alegar legítima defesa, né? Porque o braço não chega, né? Do cano da arma. Então, ela falou que tentou se matar, daí a arma não funcionou na cabeça dela, aí atirou nele e funcionou. Daí ela tentou se matar de novo, também não funcionou, mas na segunda vez funcionou nele de novo. Entende? Meu Deus. Então. Mas ela não podia testar na parede, é? Aí. Comentário horroroso, gente. Foi horroroso, foi uma piada, eu não pude deixar de fazer essa piada. Na parede, né? Não, porque assim. Porque pensa assim. No chão, sei lá. Do jeito que a Fermi falou, Que deu a impressão que ela foi bebendo aí testar. nessa água dela? Do jeito que ela tá falando, parece realmente que ela tava tentando testar. Não, eu tive a impressão que ela tava testando a arma. Tipo, ela tentou nela, não mas deu. essa foi Mas vai testar no marido, gente? Meu Deus do céu, né? Mas essa foi o argumento dela, tu tá entendendo? Que a ideia dela era se suicidar, não era matar ele, né? E é legal. Aí, daí entra, só rapidinho, aí ela comenta assim, porque ele me agredia, mas nunca fez um boletim de ocorrência. Caramba. Entende? Nunca fez nada, nunca procurou. Sabe, né? E então, qual foi o seu veredito? Você pode falar pra gente? Não, realmente, assim, ali a situação bem, olhando pelo lado né, da psicologia, porque essa cartada final não é minha, né? Não é sua, tá? Perante as testagens, assim, ela tinha surtos psicóticos que já vinham acontecendo há tempos, né? Ela tinha um diagnóstico de esquizoparanoide já há anos. Ela tomava medicação controlada e o marido dela era da brigada, que da brigada lá para nós era da polícia militar, né? E ele deixou a arma disponível para ela. Então juntou vários Juntou a fome com a vontade de comer, Exatamente. como a gente fala. Exatamente. Né? Muitos fatores, né? Então, assim, ela acaba sendo inimputável porque ela tem um transtorno psiquiátrico E realmente tem o transtorno. que real né? Ô, Fê, você já pegou algum psicopata? Já? Nossa, assim, Conta aí. de bater Interessante. o martelo da psicopatia. Não, nunca bateu. Mas já se deparou.
Em algum caso. Talvez que- com suspeitas, assim. com suspeita? Mas é que os psicopatas eles são muito refinados. São, né? São. É São difícil sofisticados. É difícil de... A maioria tá no nosso meio social. A grande maioria gente- não é do serial killer que a gente vê no filme, É né? porque a galera tem essa... Associa. associa, Associa, né? Não. Ao nível mais grave, né? Que é o serial killer que vai lá e mata, em série, Que é o que picota. sai, é o que sai em livro, em série da Netflix, né? Que tá na moda. Tá Mas saindo a gente monte. tem outros níveis, né? De Tem, psicopatia. tem. Os mais Tem um leves. livro, né, do psicopata Qual? Tem? da Ana Beatriz. né? Ah, eu li ela Mentes fez. Perigosas. Sim, É, eu Mentes li esse Perigosas, Eu exatamente. li. É. Muito bom. É muito bom. É. Legal. Mas é mais difícil, né? De pegar um... O problema da psicopatia, eles têm um nível de cognição muito bom, né? Tem. Então, assim, Mas por exemplo, na forense, é aplicado algum teste, igual lá fora, que tem as escalas? A na escala Hare? realidade, os projetivos nos mostram, né? E dependendo da situação, a gente usa muito o SVA, que é uma testagem de avaliação de credibilidade. Entendi. Né? Que daí, principalmente, a gente consegue pegar a mentira, se a pessoa mentiu ou não, porque daí os relatos vão se contradizendo, a gente tem ali parâmetros, né, de comparação que tu consegue pontuar, não é assim aleatório. E na maioria das vezes também nunca é somente um profissional para avaliar. São vários, Eu né? sempre Meio que- boto 2 estagiários comigo, Entendi. para Isso é cada um legal. observar alguma coisa. Ah, isso é legal. Legal. É em equipe, né? É É. um diagnóstico em equipe. Uhum. E aí, Legal. gente? Bom papo, né? Tá bom demais. Quanto tempo a gente tem ainda? Nada. A Fer tá... A Fer com tá- Eu nem sei é, Eu quero ir A na gente- missa hoje rezar por vocês. A gente tá quase 1h30 conversando aqui. Bora. Vamos para as Né? perguntas, então? Ó, Vamos. a gente abriu a caixinha lá. Caramba, já deu quase 1h30. Quase 1h30. A gente abriu a caixinha lá. Tem uma pessoa que perguntou aqui. Deixa eu pegar. Pensa, lê antes de Lê antes de perguntar. perguntar. Isso. Se não for piada que usa aqueles termos do dicionário da Fer. Não. Nossa, gente. Hoje em dia a gente tem que a gente tem que se medir. policiar. Nossa. Aí você vê, são coisas que a gente fala por uma questão de hábito. Não, por uma questão de que, na realidade, para nós, da nossa. Eu não sei quantos anos tu tem, mas. 37. Hã? 37. Tá, então, né? Tem um pouquinho mais que tu. Então, assim, era normal. Então, é como se tu tivesse que te desconstruir, te reconstruir novamente. Pra Exatamente. falar. Tu tá entendendo? Exatamente, são Pra coisas que a tomar gente cuidado usa. com o que fala, exatamente. sabe? E a gente não tem nenhuma intenção de... Não. De boa, é muito mimimi. Falando sério. É a verdadeira geração mimimi. É complicado. Sabe? Eu não sei o que vai ser. Dá um pouquinho de medo. Dá medo de falar, a gente tem que pensar muito pra falar. A gente tem que se policiar muito. Tem que se porque policiar. muitas vezes o que a gente fala e a gente é mal interpretado. Você sabe melhor do que ninguém Exatamente. disso, né? Pergunta. Bora. Tem uma pergunta aqui. Cadê? Deixa eu... Olha cadê essa pergunta? Então. Não tá aparecendo o nome da pessoa que perguntou. Mas ela perguntou aqui qual vai ser... o que você acha que vai ser o futuro da psicologia clínica no Brasil? Ou é uma boa pergunta? Não, eu penso que sim. Eu penso que a psicologia é uma profissão que vai ter uma demanda muito boa. Tem uma demanda boa já. Né? Eu acho que a pior época da psicologia foi logo ali quando eu me formei, há 20 anos atrás. Hoje em dia, é algo que os planos de saúde cobrem, né? E que já não tem mais tanto aquela condição de que é coisa de louco, dos tabus, né? Enfim. Então, eu vejo que vai ser algo bem promissor. A questão não é o futuro da psicologia. A questão maior é o futuro dos psicólogos que vão se formar.
E Isso é da mais qualidade preocupante, das formações dessas pessoas. Aí é outros 500, tu tá entendendo? Exatamente. Demanda vai ter. Isso daí que problema- me preocupa. Demanda vai ter. A questão toda vai ser a condição do profissional. O quanto esse profissional vai estar pronto para enfrentar essa demanda. Que Entendi. que não aí, é fácil. aí isso aí... Aí é outra história. É né? outra história. Outra história. Uhum. Legal. Alguém tem considerações finais, Fer? Muito obrigada. Muito obrigada. Você quer deixar o seu contato? Como que o pessoal faz para te encontrar? É Fê Neuropsico, né? No do Instagram. no Instagram, qualquer coisa. Só mandar uma mensagem. Manda uma mensagem lá no privado e quando der, eu dou uma Isso respondida. aí. Ah, legal. Fê, queria muito te agradecer. Ó, foi muito especial pra gente ter você aqui. Não podia ser diferente, né? Não, Tinha que claro, ser a pessoa tinha que para ser. abrir o nosso podcast, porque a gente tem um Verdade. carinho muito especial. É legal a gente falar isso também pra galera, assim. Fê foi nossa professora na faculdade. Uhum. Uma das melhores, tá? Por sinal que isso fique registrado. Uma das melhores professoras que a gente teve. A gente Sem sabe... querer despertar ciúmes, mas né? foi uma das melhores. A gente sabe da sua competência, Obrigada. do seu Seu valor no do seu mercado. valor. E assim, eu acho que o mais incrível é que você é uma psicóloga que que você vive o que você transmitia pra gente na faculdade, nas aulas, né? Você vive ali, você tem a prática, que eu acho que a prática, a teoria é extremamente importante, É. mas a prática é o que a muito gente valiosa. é o que a gente vai viver ali, o que a gente É. vai enfrentar. E você passava muito isso pra gente. Então, muito obrigada pelo seu Obrigada, tempo, eu. por ter vindo, Obrigada. pela sua disponibilidade. Espero que você volte aqui pra falar com a gente. Ah, né, sim, Vânia? a gente tem Quando a bastante gente se assunto. formar- Ficou bastante bolinha aqui Ficou, ficando aí. muita. Mas Quando traz a seu gente- dicionário, tá? Ah, Traz seu dicionário. Vou te mandar Traz pro impresso da próxima. Quando a gente se formar, a gente faz outro falando daquelas coisas Boa, lá que é a gente isso aí. não pode não, mas falar. daí tu já deixa a polícia lá embaixo. Legal, gente. Obrigada, Beijo, Fê. tchau. Obrigada, Obrigada, gente. tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.